Meus queridos amigos, um bom retorno a todos. Vamos dando sequência à análise do tema do nosso encontro, pacote anticrime e as alterações trazidas para dentro do Código Penal. Estamos falando primariamente daquelas alterações que foram trazidas para dentro da parte geral do Código. E agora eu quero debater um pouco um relevante tema que diz respeito à execução da pena de multa. Vamos comigo para a tela para dar continuidade à análise do tema Pacote Anticrime, Lei 13.964 de 2019. Em relação à pena de multa, tópico 1.3, seguindo o nosso roteiro geral de aula. Fiz a tabelinha do antes e do depois. Como é que era antes do pacote, como é que ficou agora? O artigo 51 e seguintes do Código Penal dizem respeito ao tema multa. 49 e seguintes para ser mais preciso, né? Lembre-se que a pena de multa está prevista no Código Penal desde a redação originária, desde a década de 40. E sofreu algumas profundas alterações, primeiro com a reforma do Código Penal de 1984 e um pouco mais para frente, em 1996, teve uma leizinha, Lei 9.268 de 96, que alterou dispositivos do Código Penal sobre a pena de multa. Em relação à pena de multa, vale lembrar que ela é paga, por assim dizer, através de um critério legal chamado critério do dias multas. O juiz fixa quantos dias multas e depois ele diz qual é o valor de cada dias multas. Se o camarada recebe apenas uma pena de multa, ele vai lá, paga essa multa e está extinta a sua pena. Se ele recebe cumulativamente multa e privativa de liberdade, obviamente, o pagamento da pena de multa não extingue a pena como um todo, desde que ainda tenha tempo de pena privativa de liberdade a cumprir. O grande problema que se põe diz respeito ao não pagamento da pena de multa. Como é que funciona essa história antes mesmo do pacote anticrime? Qual que é a grande problemática em volta disso? O sujeito recebeu uma pena de multa e ele, por algum motivo, não pagou a pena de multa. Seja porque não tem recursos, seja porque não quis, enfim. O que acontece na hipótese de não pagamento da pena de multa depois do trânsito em julgado? Trânsito em julgado, o camarada foi intimado a pagar a pena de multa e disse não vou pagar. Esta multa seria convertida em pena de prisão? Em pena de cárcere? Não. Lembra daquelas reformas que eu te falei que ocorreram na pena de multa? Primeiro a reforma do Código de 84 e depois aquela leizinha de 96 que alterou significativamente a pena de multa. Ficou proibida a conversão da multa em pena privativa de liberdade. Tá, mas daí o que acontecia, professor? O camarada recebeu uma pena de multa e por algum motivo ele não pagou, esta multa seria convertida em dívida ativa, ou seja, em dívida de valor. Ou seja, daí ela seguiria as regras da fazenda pública, por assim dizer, inclusive no tocante ao prazo de prescrição, que aí deixaria de se aplicar o prazo de prescrição do direito penal e passaria a se aplicar o prazo de prescrição do direito tributário. Foi isso que estabeleceu o legislador penal com essas reformas lá de 1996, ou seja, bastante tempo já, né? Só que daí surgiu uma polêmica, pera lá, se a multa não paga vai ser convertida em dívida de valor, em dívida ativa, quem que vai executar essa multa? É o Ministério Público perante o juiz da vara de execução? Ou é a vara da Fazenda Pública? A Procuradoria da Fazenda na vara da Fazenda Pública? Por meio de qual rito? E neste tocante, meus amigos, havia uma grande polêmica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Algo que, em tese, foi agora solucionado pelo pacote anticrime. Mas antes de falar do pacote anticrime, vamos ver como é que se dava essa discussão, essa polêmica relacionada à execução da pena de multa não paga? Volta comigo para a tela, então. Olha só, antes mesmo de falar do pacote anticrime, nós tínhamos duas grandes posições. Fiz até questão de colocar elas aqui na tela para que a gente possa melhor conhecer essa problemática. Vamos lá. Em primeiro lugar, no âmbito do STJ. O STJ tinha um posicionamento sobre a execução da pena de multa e era acompanhado por doutrinadores como o ilustre professor Luiz Flávio Gomes, que infelizmente já nos deixou. O STJ sempre posicionou-se no sentido de que a titularidade para a execução da multa não paga, execução de uma pena de multa
não paga, seria da Procuradoria da Fazenda. Era assim que se posicionava o STJ, tá bem? E aí trouxe na tela, inclusive, alguns precedentes. Por exemplo, um agravo regimental no habeas corpus 441.809, originário de São Paulo, relatoria do ministro Ribeira Dantas, julgado agora, recentemente, 2019. Cito também uma súmula do STJ 521, a legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Tanto é assim que seguiu o rito da Lei 6.830 de 80, que é a lei que dispõe exatamente sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, tá bem? Então o STJ sempre posicionou-se nesse sentido. Mas o STF pensava de forma diferente. A longa data, inclusive, apoiado em grandes doutrinadores também, como nosso querido amigo professor César Roberto Bittencourt, professor Rogério Greco e outros. O STF entendia que a titularidade era do Ministério Público, não da Procuradoria Fazenda, não perante a vara da Fazenda Pública, mas sim do Ministério Público perante o juiz da execução penal. Num julgamento, e aí trouxe até na tela para os amigos, de uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive, o STF acabou trazendo uma compreensão até um pouquinho mais abrangente. Esta ação direta de inconstitucionalidade, cuja relatoria era do ministro Marco Aurélio, também foi julgada bastante recentemente, no final de 2019. E olha que legal a posição que o STF encampou neste julgamento. Eu trouxe na tela para os amigos, continua acompanhando comigo. Tá pequenininho, mas acho que dá para ver. Essa é a ementa do acórdão. Olha que legal, o STF entendeu que a Lei 9.296, aquela lei que alterou a pena de multa no Código Penal, artigos 49 e seguintes do Código Penal foram alterados por essa lei de 96, ao considerar a multa como dívida de valor, não retirou o caráter de sanção penal. E como consequência disso, a legitimidade prioritária para a execução da multa continua sendo de quem? Do Ministério Público, que atua junto à vara de execução penal, perante a vara de execução penal. Tá, mas e professor, e se o Ministério Público não executa a multa dentro do prazo estabelecido pela legislação penal? Aí o STF veio e disse, tudo bem, a multa pode subsidiariamente ser cobrada pela Fazenda Pública na vara de execução fiscal, se o Ministério Público, este é o detalhe importante, na visão do STF, se o Ministério Público não houver atuado dentro de um prazo razoável. Então a grande sacada do STF foi exatamente essa. Manteve a ideia de que a pena de multa continua tendo caráter de sanção penal, razão pela qual tem que ser executada na vara de execução penal. E a titularidade prioritária é do MP. Se o MP ficar inerte, aí sim a Procuradoria da Fazenda pode, em tese, procurar os seus caminhos de execução da pena de multa. Me parece uma posição bastante sensata. Só que esta polêmica, esta problemática, em tese, foi agora resolvida com o pacote anticrime. Quer ver? Vem comigo para a tela de novo. O artigo 51, com a nova redação, disse o seguinte, transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da vara de execução penal, embora seja considerada dívida ativa, dívida de valor, aplicando daí as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no tocante às causas de interrupção e suspensão do prazo. Meus amigos, em resumida síntese, esta alteração trazida pelo pacote do anticrime para a execução da pena de multa que não está sendo paga pelo agente. Quais são as conclusões que a gente pode extrair desta alteração provocada pelo pacote anticrime? Em resumida síntese, são 4 as perspectivas que a gente pode extrair. São 4 perspectivas que a gente pode extrair. Quer ver? Acompanha comigo na tela, para a gente encerrar mais esse bloco de aula. Em primeiro lugar, manteve a competência do juiz da vara de execução penal para a execução da pena de multa. Primeiro ponto.
Segundo ponto, manteve também a necessidade de conversão da multa não paga 10 dias depois do trânsito julgado. O camarada foi intimado, não pagou a pena de multa, então essa multa vai ser sim convertida em dívida ativa. Veja que a jurisprudência já deflagrou que essa conversão acaba não sendo automática, ela depende do despacho do juiz. Então, o camarada teve uma sentença condenatória transitada em julgada, o juiz da execução, depois de 10 dias do trânsito julgado, vai expedir uma guia de pagamento, vai intimar ele para pagar. Caso ele não pague essa pena de multa, o juiz vai ser instado a se manifestar. E aí vai converter a pena de multa em dívida ativa. Só que ele continua sendo o competente para a execução dessa pena de multa. E se o juiz da execução é o competente, a legitimidade é do Ministério Público. Veja que a redação também acabou reforçando, e fiz questão de destacar isso, que a execução de uma pena de multa só pode ocorrer depois do trânsito em julgado, não antes, como querem alguns, viu? Existem alguns magistrados em primeiro grau de jurisdição, alguns tribunais, inclusive, que seguem por uma linha diferente, sempre seguiram por uma linha diferente. Isso é muito comum, por exemplo, na Justiça Federal. Expede-se guia de pagamento de multa, de custas processuais, de reparação de dano, muito antes da condenação transitar em julgado. Às vezes basta ter a sentença condenatória de primeiro grau e o juiz já está expedindo guia de pagamento da pena de multa. Não pode, não pode. E a redação atual trazida pelo pacote anticrime deixou bem claro isso. Tem que esperar o trânsito em julgado. Qualquer interpretação distinta dessa está deturpando o texto legal e violando uma garantia do acusado, que é de uma presunção de inocência, enquanto não tiver trânsito em julgado. Mas veja que o pacote anticrime reforçou a legitimidade do Ministério Público e não da Vara de Fazenda Pública para a execução da pena de multa, ainda que ela não seja paga, ainda que ela já tenha sido convertida em dívida ativa. Meus amigos, está aí mais uma relevante alteração trazida pelo pacote anticrime. Damos por encerrado mais esse bloco de aula e daqui a pouco a gente volta para continuar a análise dos temas trazidos pelo pacote anticrime. Meus amigos, obrigado pela atenção e daqui a pouco a gente está de volta.